Paz e graça, meus amados, Deus abençoe vocês. Quero compartilhar com meus irmãos, todos vocês. Deus abençoe a vida de todos os inscritos no canal, que se inscreveram, amém? Todos que passam e veem os vídeos, veem aí um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? O que eu chamo de irmãos, irmãos em Cristo Jesus, né? E é assim que devemos fazer. Então, vamos meditar aqui em Lucas, no capítulo 17, do versículo 20 até o 21, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. É a resposta de Jesus para aquela pergunta que eles queriam saber sobre o reino de Deus, e Jesus já deu essa resposta para eles, né? Hoje também não é diferente, muitas pessoas querem saber onde está o reino de Deus. Então vamos lá, versículo 21. Nem dirão ele ali, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus está falando aqui que o reino dele está entre nós, né? Nós podemos entender que a ética é a missão acerca da ética da igreja, o que diz respeito à família, o que diz respeito até mesmo à nossa comunidade cristã, né? De modo geral, a ética relaciona-se aos costumes, né? Aos costumes ou também à prática social de um povo, entendeu? A prática social também de um povo. Na igreja, a ética consiste nos conceitos que determinam o certo e o errado, né? De acordo com as escrituras, a ética cristã tem por finalidade moldar a vida do crente dentro dos princípios que levam a um viver pleno de virtude, de valores, né? E também valores morais e espirituais, segundo as escrituras e ação do Espírito Santo em nosso ser. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, no versículo 18, nós vamos encontrar uma bela passagem que nos dá uma base para essa leitura. Em Gálatas 5, no versículo 22 e no versículo também 23. A base ética da igreja, uma base ética, né, meus irmãos? A ética da igreja baseia-se no caráter de Deus. A ética da igreja se baseia no caráter de Deus, segundo o que está revelado na Bíblia, segundo o que está ensinado pela Bíblia. No Antigo Testamento, estão os princípios divinos que norteiam o comportamento humano, estão os princípios divinos que norteiam, né, a humanidade, tá bom? Quanto à lei, espiritualidade e a vida material. Vamos lá, ele objetivava destacar as normas éticas e morais do Antigo Testamento sob uma nova perspectiva, que é a continuação da revelação divina através do Novo Testamento. Então, podemos entender aqui que tudo tem a ver, né? Lá, o Velho Testamento também já vem apontando para nosso Senhor Jesus Cristo, já vem apontando para uma ética, para um ensinamento, como nós vemos, né? Graças a Deus, eu gosto sempre de repetir, tem vários irmãos ensinando corretamente, e nós, como os cristãos, nós precisamos, eu preciso, meus irmãos, e minhas irmãs e meus irmãos também, precisamos voltar para as Escrituras Sagradas, né? Cada um pelo dom, talento que o nosso Senhor nos deu, e ficar firme com o nosso Pai Celestial para a gente não ser enganado, porque o tanto de engano que tem, as pessoas já estão até mesmo a igreja está até um pouco confusa, deixando essa ética, né? Esses princípios morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é um ser pessoal e ético. A ética perfeita e inerrante ao caráter de Deus. Ele não precisa nem depende de regras. Deus não precisa e nem depende de regras, pois ele é a fonte da ética. Tá vendo? Ele é o Criador, ele é a fonte da ética. Os vários nomes de Deus expressos na Bíblia revelam que o Altíssimo é perfeito em santidade por si mesmo. O que está revelado nas Escrituras. Ele é perfeito em santidade por si mesmo. No princípio da criação, ele se revelou como Deus Criador, que existe por si mesmo.
Ele é um Deus criador que existe por si mesmo. Coisa mais linda, né? Não tem como, né? De eternidade em eternidade. Salmo 90, verso 2. Quando chamou Abraão de Ur dos Caldeus, o Senhor se revelou de modo muito pessoal. Quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, ele se revelou de modo especial. A Moisés ele se revelou como Jeová, o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Deus não está limitado à dimensão física como o homem. Deus não está limitado a uma dimensão física como o homem é, né? Como nós somos, meus irmãos, né? Na Bíblia, nós deparamos com expressões referentes ao eterno que identificam o seu caráter ético. Por exemplo, maus aos olhos de Deus, né? E são maus aos olhos de Deus. Outra coisa, isso indica que o Senhor estava consciente das ações morais do homem. Deus já estava consciente das ações morais do homem. Então, nós podemos ver que tudo tem aqui serve para uma ética, né, pessoal, que Deus tem uma ética pessoal. A gente podemos aprender muito os atributos morais de Deus também, que é muito importante, né? Aqui, são qualidades morais que revelam o caráter ético de Deus. São as qualidades morais que revelam o caráter ético de Deus, tais como justiça, retidão, perfeição, santidade e misericórdia e amor. A sua justiça é um atributo moral que revela seu perfeito julgamento. Amém? O amor, a sua justiça é um tributo moral que revela o seu perfeito julgamento. A Igreja de Cristo apregou a justiça segundo a justiça de Deus. Então a igreja prega a justiça, mas não a sua justiça, que nossa justiça não passa de um trapo de imundícia, como está falando as escrituras, né? Mas é a justiça de Deus, a justiça do Senhor. Então, que a igreja somos nós devemos pregar a justiça e viver nessa ética, nessa justiça de Deus, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ainda dá tempo, né, a gente fazer mais uma pequena palavra aqui, meditar em uma pequena palavra, mas vai ficar muito longo. Eu não estou querendo muito fazer assim os vídeos longos, mas tem coisas que a gente tem que fazer e explicar direitinho, né? Então, da próxima vez, nós vamos aumentar aí um pouquinho os minutos para que a gente possa, né, receber mais da palavra de Deus, tá bom? Vou ler só um minutinho aqui para completar aqui, tá? Por isso, Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30. A misericórdia de Deus é expressão da sua justiça. Êxodo, no capítulo 34, no versículo 6 e 7, Salmo 145, verso 8. Tá bom? Finalmente, aludimos ao infinito e eterno amor de Deus, revelado à obra-prima da sua criação. Qual é a obra-prima da sua criação? O homem. Jeremias 31, verso 3, 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, vocês vão encontrar lá. Então, aqui, atributos morais de Deus. Deus é eterno, ele criou todas as coisas com a sua palavra, ele é a fonte da ética, ele é a moral, ele é o amor, ele é a justiça, ele é a santidade, ele é a misericórdia, ele é a retidão, ele é a perfeição. Tá bom, meus irmãos? Então, nós devemos ter grande respeito, né? Tudo que nós vamos fazer com temor e tremor, né? Para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. É só uma reflexão e quis compartilhar com vocês, para a glória do Senhor, essa pequena meditação, a base ética da igreja, tá? Depois, Deus é um ser pessoal, atributos morais de Deus, tá bom? E assim, encerramos por aqui. Deus abençoe você que é inscrito no canal, e mais para frente também teremos mais um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz, estarei sempre orando, intercedendo por cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus, tá bom, meus amados?